Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem está falando é o Hugo. E eu só queria dizer o seguinte, antes de começar o teor, a leitura aqui propriamente desse capítulo, melhor dizendo, desse vídeo. Eu vou retomar sim a leitura do Flusser. Já me desculpa aqui com você que está acompanhando o capítulo defasagem, né? Estamos naquele capítulo do Fenomenologia do Brasileiro. Eu vou retomar sim a leitura. Eu só tive, enfim, alguns problemas, algumas questões para resolver e não pude sequer dar continuidade à frequência de vídeos, né? É sempre assim, tem uma semana que estou mais tranquilo, eu consigo postar quase que diariamente, tem outra semana que estou um pouco mais enrolado e fica mais difícil fazer leituras e postar no YouTube, porque afinal de contas, eu não sei se você que me ouve já fez isso, mas dá um pouco de trabalho fazer manter, né, o canal ativo. Tem que subir o vídeo, editar, o que demanda aí, somando com o tempo de leitura, né, algumas horas. E, enfim, para quem tem uma vida atribulada, trabalho, família, etc., certamente tem aquela semana, aquele mês, aquele período que você não dispõe desse tempo. Mas fiquem tranquilos que muito em breve essa leitura, a leitura daquele capítulo logo vai ser postada, pelo menos a continuação, e ao longo dos dias aí, das próximas semanas, a gente consiga finalizar aquele capítulo e quem sabe até um próximo, até a gente mudar efetivamente de livro. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma leitura sobre um autor, aliás, de um texto de um autor, publicado por um autor que infelizmente hoje é muito pouco lembrado. É um autor que praticamente foi esquecido em muitos circuitos, seja universitários ou não, e muitas vezes as pessoas sequer se lembram dele, né? Eu diria até que quem se lembra mais desse autor ou é uma pessoa que viveu na época e que obviamente ainda esteja viva para contar, ou é uma pessoa que estuda essa pessoa. Eu acho que fora isso é muito raro você encontrar alguém que lembre. E esse autor que escreveu esse texto aqui que vocês estão vendo, Golpismo à Vista, que é o texto que eu vou ler aqui, ele foi um intelectual católico que viveu uma boa parte do século XX e que desde a sua juventude já era bastante conhecido, né? Seja nos circuitos intelectuais, seja na própria imprensa, seja no próprio comércio, porque ele também era um industrial. É uma pessoa extremamente conhecida, mas principalmente depois da sua morte foi sendo gradativamente esquecido. Tem um escritor brasileiro, que é o senhor Rodrigo Gurgel, que ele escreveu um livro que, se não me falha a memória, o título é Superestimados e Esquecidos, ou é Esquecidos e Superestimados, né? Eu tive a oportunidade de ler alguns capítulos desse livro e quando penso nesse autor aqui, eu acredito que ele seja um subestimado e esquecido, né? Ou um esquecido e subestimado, que é um desses autores que escreveu muitos livros, teve uma vida extremamente rica em termos de produção textual, escreveu para a imprensa, compilou artigos da imprensa em livros posteriormente, publicou livros sobre assuntos relacionados à política, à sociedade brasileira, analisando o contemporâneo dele. Então, é uma pessoa que escreveu muito sobre o contexto internacional, a política brasileira, as crises da sociedade brasileira, mas também escreveu muito sobre catolicismo, ele era um intelectual católico e, enfim, está inativa desde a década de 20, mais ou menos. Eu acho que os primeiros textos dele são aí da década de 20. Se tiver algum especialista versado nesse autor, por favor, comente. Mas a lembrança que eu tenho dos primeiros textos publicados é aí já anterior à Revolução de 1930. É uma pessoa que escreveu aí por pelo menos uns 50 anos, manteve uma vida muito ativa, textualmente falando. Que é esse autor aqui, Alceu de Amoroso Lima, conhecido na imprensa como Tristão de Ataíde. Eu selecionei esse texto aqui e foi, na verdade, uma certa dificuldade, tá? Porque ele tem muitos textos interessantes. Sejam os textos publicados na imprensa, os mais curtinhos, os artigos, sejam os livros dele. Mas, de qualquer forma, pensando muito no nosso contexto atual, no que a gente vive hoje, de sectarismo, de fanatismo, de
partidarismo intenso, de polarização, chamemos da forma como preferir, eu selecionei alguns textos dele que têm relação com isso. E aqui nesse vídeo eu vou ler esse aqui, que eu acho que permite com que a gente coloque algumas perguntas, algumas questões, para que possamos refletir sobre o nosso contexto atual, né? Pelo menos uma de suas facetas, que é a faceta política. Então vamos à leitura. Golpismo à vista. Os acontecimentos caminham tão rapidamente em nossos dias que só mesmo os jornalistas profissionais, que comentam na manhã seguinte o que se passou na véspera, podem acompanhá-los de perto. Nós outros, que nos limitamos a comentá-los com atraso e à distância, arriscamo-nos a abrir portas abertas ou a imitar os granadeiros de Offenbach. Assim ocorre com o caso da prisão do jornalista Hélio Fernandes, lamentável e errada sob todos os pontos de vista, antes e acima de tudo, por atentar contra o bem mais precioso da vida pública sadia, a liberdade. Se vivo me batendo contra os muros que separam os homens, os regimes políticos, as nações, e considero que a divisão da humanidade em mundo socialista e mundo capitalista, em mundo comunista e mundo democrático, em Ocidente e Oriente, é uma das maiores desgraças contemporâneas. Como poderei tolerar qualquer ato que vise amordaçar a imprensa ou forçar um jornalista a denunciar as suas fontes de informação? Se alguém deve ser punido no fornecimento de documentos secretos das Forças Armadas, tem que ser exclusivamente aquele que as forneceu ao jornalista. Este cumpre rigorosamente sua missão ao divulgá-las. E só merece ser punido quando falseia a verdade. Aí sim, se os documentos revelados pelo jornalista fossem falsos, como foram as famosas cartas de Arthur Bernardes, em tempos antediluvianos, ou o Plano Cohen, já em tempos pós-diluvianos, então sim, mereceria o jornalista alguma punição. Não foi, entretanto, o que aconteceu. O jornalista se limitou a divulgar documentos verídicos e que nada tinham de atentatórios contra a segurança nacional. Sua prisão só veio agravar um processo de radicalização de nossa política, que representa, igualmente, um dos rumos errados que vão lentamente ameaçando a nossa estabilidade democrática. Protestamos aqui, desta coluna desarmada e apartidária, contra a prisão do podre Alípio e contra o interrogatório de Dom Jerônimo, em Salvador, como estamos protestando contra a prisão de Hélio Fernandes. É profundamente lamentável, sem dúvida, que a violência contra um pobre sacerdote, como o padre Alípio, não tivesse despertado nem de longe a mesma onda de protestos que está levantando a de um grande jornalista como Hélio Fernandes. Não é motivo, porém, para não apoiarmos essa avalanche de indignação contra outra violência que foi o melhor presente que o governo poderia ter dado à oposição neste momento, em que mais precisamos de paz interna como de paz internacional. O exemplo que as classes armadas brasileiras vinham dando esses últimos tempos, mantendo-se à margem da política, ao contrário do que ocorreu na Argentina, no Peru, na Guatemala e, agora há pouco, no Equador, é um dos fenômenos mais alentadores no quadro das decepções e melancolias que ultimamente tem ensombrecido a vida nacional. O exemplo de equilíbrio e moderação do atual presidente da República, conseguindo evitar a polarização dos extremos, nesta hora em que as paixões já começam a se acirrar em torno da futura sucessão presidencial, é outro aspecto francamente positivo do momento atual. Será possível que esses dados sadios sejam bruscamente substituídos pelo clima de paixões partidárias, jogando-se os militares contra os civis, o povo contra o Congresso, o Legislativo contra o Executivo, em prejuízo da política de reformas sociais em profundidade, que só elas evitarão a violência revolucionária? A preservação da democracia entre nós só se fará se essas reformas forem feitas,
o custo da vida não continuar subindo vertiginosamente e o anticomunismo fanático não alimentar o messianismo golpista da direita. Mas também não será preservada a democracia se o governo cercear o direito de crítica, prender jornalistas profissionais no exercício dos seus direitos mais fundamentais e estimular o golpismo da esquerda, declarado ou subrepetício. Agosto de 1963, ou seja, nas vésperas do golpe militar de 64, e relembrando, o título do texto é Golpismo à Vista. E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, levando em conta esse relato, que na verdade não só é uma opinião, mas também um relato de época, a pergunta seria a seguinte: que conjuntura atual ou que elementos da nossa conjuntura a gente poderia pensar e que alimenta algo muito parecido com o que ele está dizendo aqui? E talvez mais importante do que isso, e é uma questão que eu também me levanto, a quem interessa ou a quem interessa o que está acontecendo hoje no Brasil? Obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.